Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Brasil por 2-1 sobre o Japão e a consequente classificação para as oitavas de final, nesse que foi o primeiro jogo eliminatório da seleção brasileira nessa Copa do Mundo e foi um jogo bastante difícil. Obviamente nós já esperávamos um jogo bastante difícil, né? O Japão tem uma equipe extremamente organizada, uma equipe que é muito bem armada e que tem jogadores que também são bastante talentosos. Então nós esperávamos até uma certa dificuldade, mas nós não esperávamos tanta, que o jogo seria tão dramático para a seleção brasileira. Seria um jogo extremamente difícil e que o Brasil teria tanta dificuldade e o gol só sairia praticamente no último segundo do segundo tempo. Então nós tivemos um Brasil que inicialmente teve aquela proposta que ele já vem tendo nos outros jogos, né? Eu creio que o Ancelotti, aos poucos, ele já encontrou o grupo. Ele é muito inteligente nessa questão. Ele, aos poucos, ele vai colocando o esquema tático dele em prática, como nós já havíamos dito, e nós estamos vendo uma clara evolução na seleção brasileira. Óbvio que o Brasil ainda tem pontos a melhorar, mas na minha visão, a cada jogo que passa, o Brasil vem melhorando cada vez mais. É um Brasil que vem sabendo como se posicionar, vem sabendo como atacar, vem fazendo um bom balanço do meio-campo. Então, creio eu que o Brasil soube evoluir muito bem e que o Ancelotti, com tempo para trabalhar, e como ele é um grande treinador, é um treinador vitorioso, talvez seja o treinador mais vitorioso em atividade atualmente, ele soube muito bem como construir essa equipe do Brasil. Só que também nós não podemos deixar de dizer que erros individuais podem acontecer. E foi justamente o que aconteceu com a seleção brasileira. O Brasil erra numa saída de bola, o Danilo ele tenta atravessar uma bola, a bola acaba sendo roubada pelo jogador do Japão, que avança sobre a defesa da seleção brasileira. Na minha visão, a seleção brasileira deixou muito espaço nesse meio-campo, principalmente nesse lance, e acaba tomando o primeiro gol. Um gol que prejudica bastante e que abala bastante também a parte emocional da seleção brasileira. Eu creio que tão importante quanto a parte física e a parte tática é a parte mental. E você tomar um gol no jogo eliminatório realmente acaba abalando bastante tanto a equipe quanto os jogadores. Mas, de qualquer forma, o Brasil não estava jogando mal, na minha visão. Não era um jogo ruim da seleção brasileira, como foi o jogo da estreia contra o Marrocos, da mesma forma que o Brasil saiu atrás. Porém, dessa vez, na minha visão, mesmo saindo atrás contra o Japão, eram circunstâncias diferentes. Nós tínhamos um Brasil que tinha como propor o jogo, tinha o que fazer, especialmente com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior novamente se destaca bastante nessa partida. Para mim, é total o protagonista dessa seleção brasileira, é o jogador que realmente vem fazendo a diferença, vem chamando a responsabilidade, é o protagonista dessa seleção. Então é um jogador muito importante, novamente hoje mostrou um bom jogo, apesar de não ter feito gol, ele mostrou também que foi bastante importante, bastante efetivo nas chances que estava tendo. Aí o Brasil começa a pressionar, né? O Brasil se vê obrigado a pressionar, e a seleção japonesa, como é muito bem organizada, ela se retrai, fica atrás da linha da bola e busca sair em um ou outro contra-ataque para tentar acabar com o jogo. O primeiro tempo acaba assim e ainda com uma notícia um pouco preocupante. O Brasil perdendo por 1-0 e o Paquetá sai de campo tendo que ser amparado pelos seus companheiros, pois estava mancando e teve uma contusão. Nós novamente não sabemos a gravidade dessa contusão, mas de qualquer forma preocupa, porque nós já perdemos o Rafinha, o Neymar aos poucos vem se recuperando, mas ainda não está recuperado, e agora o Lucas Paquetá. Então são baixas que podem fazer a diferença em fases mais agudas da competição. Então é sempre importante que o departamento médico trabalhe para que esses jogadores consigam se recuperar o mais rápido possível. E assim o primeiro tempo acaba. Acaba de forma bastante preocupante para a seleção brasileira, mas ainda nós tínhamos o segundo tempo. E no segundo tempo realmente o Brasil foi muito bem. O Brasil já começa pressionando bastante, já começa tentando gol. Nós tivemos uma oportunidade que realmente a bola só não entrou por realmente coisas milimétricas. A bola ficou rondando a área, acabou ficando em cima da linha. Os jogadores do Japão acabaram retirando a bola quase que em cima da linha. Até fiquei em dúvida em determinado momento se realmente a bola tinha entrado ou não,
mas não tinha entrado. Nisso o Brasil começa a tentar muitas jogadas aéreas e nós também temos que dar méritos ao goleiro do Japão. É um goleiro muito bom, é um goleiro que tem um tempo de bola muito bom, tem uma saída de bola, principalmente na questão da bola aérea, muito boa. Então ele criou bastante dificuldades ao ataque do Brasil. É um jogador realmente muito bom, um goleiro bastante diferenciado, bastante ágil, com uma impulsão bastante grande. Então realmente é um excelente goleiro. Mas de qualquer forma, o Brasil tanto tentou que conseguiu. Ele consegue o empate novamente depois de uma jogada aérea, mas dessa vez dá tudo certo e o Casemiro vai lá e cabeceia para marcar o primeiro gol do Brasil, o gol de empate, 1-1. A partir daí, tudo fica mais tranquilo e se nós nos abalamos com o gol que levamos, o Japão também não foi diferente. Se abalou e se abalou bastante com o gol que levou. A partir daí nós tivemos oportunidades, o Vinícius Júnior tem uma oportunidade bastante clara, ele acaba chutando, porém o goleiro do Japão novamente de forma extremamente competente consegue tocar na bola, a bola ainda toca caprichosamente na trave e sai. Isso realmente nos deixou bastante preocupados. De todos os jogos da Copa do Mundo, esse talvez foi o que eu mais fiquei ansioso, que eu mais fiquei preocupado, porque realmente em determinado momento parecia que ia para os pênaltis, iria para a prorrogação, que talvez o Brasil não conseguisse, mas o Brasil consegue, o Brasil vai na raça, o Brasil vai no talento dos seus jogadores e também acaba conseguindo fazer o gol de forma que premia o Ancelotti. O Ancelotti que vinha sendo criticado, e na minha visão algumas críticas com razão, por algumas coisas que ele tentou fazer e não deu certo, porém, dessa vez ele foi muito bem. Uma aposta que foi exclusivamente dele, de um jogador que muitas das vezes era até esquecido e até um pouco desacreditado, sejamos sinceros, pela maioria dos torcedores, mas que no dia de hoje talvez tenha feito o gol mais importante da sua trajetória na seleção brasileira, que foi o Gabriel Martinelli. Ele vai lá, depois de uma jogada do Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães que é outro que eu quero destacar, foi espetacular na questão do meio-campo, foi muito bem, é um jogador que faz muito bem esse balanço de meio de campo. Muitos de nós até apostávamos que o Danilo, inclusive eu, cheguei a dizer em um vídeo que provavelmente o Danilo tomaria a posição, porém eu creio que essa competição interna faz muito bem. Quando você tem um jogador que está na sua reserva, um jogador que está à sua altura, você tenta sempre estar melhor. E foi justamente isso que aconteceu com o Bruno Guimarães. Depois que ele viu que o Danilo estava extremamente competitivo, estava entrando bastante bem, ele melhorou o jogo dele de forma muito grande. Ele melhorou bastante e hoje para mim foi um dos grandes destaques da seleção brasileira. Realmente teve controle total do meio-campo. Foi um jogador que todas as jogadas em que você precisava dar um balanço entre a defesa e o ataque, a bola sempre passava por ele, ele organizava muito bem, ele distribuía muito. Então foi um jogador que realmente hoje foi fundamental para essa vitória, sem ele nós não conseguiríamos. E no último lance do jogo, ele vai lá, dá um passe para o Gabriel Martinelli, a grande aposta do Ancelotti, que vai lá e marca o gol. Um gol emocionante, um gol de alívio realmente. Sabe aquele tipo de gol? Porque tem gols que nós sentimos felicidade, tem gols que nós sentimos euforia, mas nesse gol, o meu sentimento, eu não sei o de vocês que estão me assistindo, mas o meu sentimento foi de alívio. Eu só conseguia comemorar, eu só conseguia gritar, porque realmente, até agora eu tô exausto. A impressão que dá é que eu joguei junto, porque realmente foi um estresse emocional muito grande, foi uma dificuldade muito grande, em certos momentos até uma certa agonia, mas de qualquer forma conseguimos, passamos, estamos nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, novamente. Então realmente isso é muito importante, é muito satisfatório, nos deixa com bastante alegria. Os únicos pontos que eu quero ressaltar aqui, óbvio que eu não quero preocupar ninguém, mas a verdade também tem que ser dita, é em relação aos contundidos, né? Nós temos o Rafinha, que está contundido, nós temos o Paquetá, que não sabemos em que condições estava, e também ao final do jogo nós tivemos o Casemiro, que saiu mancando um pouco, outro jogador
que nós também não sabemos o estado em que se encontra. Então, talvez isso possa ser um pouquinho prejudicial. Mas, de qualquer forma, a seleção brasileira fez um jogo que foi de alma e coração brasileiro. Foi o que estava faltando, talvez, para a seleção acordar. Foi o que a gente espera de uma seleção brasileira em uma Copa do Mundo. E realmente nos deixou bastante alegre, porque a gente viu finalmente poder de reação. A gente viu coração, a gente viu garra. Porque o que a gente, como torcedor brasileiro, sempre cobra, e talvez muitas das vezes os jogadores não entendam, é vontade. Independente do resultado. O futebol a gente sabe que nem sempre é justo e o futebol é feito de vitórias e de derrotas. Mas o mais importante é saber que você deixou tudo em campo e que nada que você poderia fazer, você deixou de fazer. Isso é que é o mais importante de um jogo de futebol. É isso que nós cobramos da nossa seleção. É jogar da forma que jogou hoje. Não fomos brilhantes, em certos momentos falhamos, erramos, perdemos bolas que não poderíamos perder. Em certos momentos até demos espaço no meio campo, mas fomos lá, tivemos garra e tivemos coração. Essas 5 estrelas aqui não são à toa. Representam uma seleção que tem a camisa mais pesada do mundo. Então, essas oitavas de final me deixam muito animado. Eu realmente vou falar para vocês. Vocês podem até achar, mas eu tô iludido. Para mim, esse Hexa vai vir. Eu tenho muita esperança. Para mim, o jogo de hoje demonstra isso. Tem certas vitórias que é vitória de time campeão. E hoje foi uma dessas. Tem certos tipos de dificuldade que você passa, tanto no futebol quanto na vida, que te credenciam para ser um vencedor, para ser um campeão. E foi o que aconteceu hoje. Então hoje a seleção me encheu de esperança e eu espero que esse Hexa venha, porque cada vez mais eu estou iludido e cada vez mais eu estou esperançoso para que ele venha. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou desse jogo? Porque eu me emocionei bastante. Foi o jogo mais emotivo aí em muito tempo para mim. Então, realmente, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber como você viveu esse jogo. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.